Evangelho do Dia. A Palavra de Deus comentada e narrada. Olá, bom dia! Estaremos refletindo hoje o Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 12, versículos de 1 a 12. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos, usando parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram o empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então o dono mandou ainda mais outro e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns e matando a outros. Restava-lhe ainda alguém, seu filho querido. Por último, ele mandou o filho até os agricultores, pensando: eles respeitarão meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros: esse é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Então agarraram o filho, o mataram e o jogaram fora da vinha. Jesus perguntou: que fará o dono da vinha? Eles responderam: ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. Por acaso não lestes na Escritura? A pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante? Isso foi feito pelo Senhor, e é admirável aos nossos olhos? Então os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Porém ficaram com medo da multidão e por isso deixaram Jesus e foram-se embora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante. Meu irmão, minha irmã, no evangelho que nos é apresentado no dia de hoje, Jesus critica duramente os líderes religiosos do seu tempo. E para desmascará-los, ele conta uma parábola na qual estes líderes eram os vilões. No entanto, eles não assimilaram tais personagens como sendo eles mesmos, o que podemos constatar na resposta que eles dão a essa pergunta de Jesus. Quando o dono da vinha voltar, que fará com esses vinhateiros? Ao que eles responderam: ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. Com essas palavras, estes líderes religiosos assinaram a própria sentença, já que os arredantários perversos da parábola eram eles. Os sacerdotes e fariseus só foram compreender que aquela parábola era uma acusação a eles quando Jesus cita uma passagem das Escrituras. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras? A pedra rejeitada pelos construtores tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá os frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as palavras de Jesus e compreenderam que estava falando deles. O texto chama nossa atenção sobre a responsabilidade que nós, como igreja missionária, que nasceu da ressurreição de Jesus, devemos ter para com a vinha do Senhor, que é o povo. Ao assumirmos o nosso batismo, nós nos tornamos os novos vinhateiros e, como tal, temos que devolver ao dono da vinha os frutos da missão que nos fora confiado. Como operário da vinha do Senhor, devemos dar testemunho de Jesus na partilha da vida,
no acolhimento ao irmão que sofre. Não devemos nos prender às práticas religiosas que não levam à vida. Mais do que observar ritos, cumprir preceitos, precisamos cuidar da vida, que é o bem maior para Deus. Precisamos nos conscientizar de que somos corresponsáveis pela vida do outro, até mesmo pelos frutos que ele há de produzir. Se não tivermos preocupação com o bem do outro, não seremos construtores do reino de Deus e, como consequência, seremos também advertidos por Jesus, como foram os sacerdotes e os fariseus, simbolizados na parábola pelos arredantários da vinha, que além de não cuidarem devidamente da vinha, não entregaram os frutos pertencentes ao proprietário. Infelizmente, ainda hoje existem muitos líderes religiosos bem parecidos com os personagens desta parábola. Pessoas que, ao invés de servirem o povo, servem-se do povo, desagradando assim o proprietário da vinha. Como filhos do mesmo Pai, devemos estar sempre unidos, sempre ligados à seiva que é Jesus, pois somente nele produziremos frutos de boa qualidade, dando assim a nossa resposta de amor e de fidelidade ao dono da vinha. Amém? Meu irmão, minha irmã, que você tenha um excelente e abençoado dia, uma excelente e abençoada semana. Fique na paz de Jesus e até amanhã.